Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui, primeiro dia do ano de 2025. Vamos meditar na palavra do Senhor, com uma palavra que vai nos encorajar, vai nos fortalecer. Eu já peço aos irmãos que se inscrevam no canal, dê um like, ative o sininho das notificações para que você possa receber sempre os vídeos que nós postarmos aqui no canal. E esse ano, irmãos, Deus quer falar muito ao teu coração. Deus quer te fortalecer, Deus quer aumentar a sua fé. E a palavra do Senhor nos diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, mesmo que você estiver no seu trabalho, você não puder visualizar, mas que você venha ouvir essa mensagem que chegar até você. Deus quer falar ao teu coração. Não despreze essa mensagem vinda da parte do Senhor. E hoje, irmãos, eu vou ler no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46, que é a história do cego de Jericó. E diz assim a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aleluia. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Essa palavra, irmãos, enche o nosso coração de esperança, porque nós aprendemos que quando clamamos a Jesus, Ele vai nos ouvir, Ele vai nos abençoar. Muitos naquela ocasião diziam para que Ele se calasse, mas quanto mais falavam para que Ele se calasse, mais Ele buscava o Senhor, mais Ele clamava ao Filho de Davi, e o Senhor se atentou para Ele. E a palavra de Deus para a gente é a seguinte: vamos buscar a Deus de todo o nosso coração, assim como o cego Bartimeu buscou o Senhor de toda a sua alma, com toda a sua força. E muitos ali gritavam e o repreendiam. Assim é na nossa vida. Muitas vezes queremos buscar a Deus, queremos orar, queremos nos aproximar do Senhor, e às vezes vem vozes para nos desanimar, para nos entristecer. E muitas das vezes, irmãos, a gente perde a vontade de orar, perde a vontade de buscar, mas devemos sempre lembrar do exemplo de Bartimeu, a sua humildade, a sua entrega a Jesus naquele momento. E quanto mais o repreendiam, mais ele buscava. Então essa palavra para você: não deixe que nada venha te desanimar de buscar o Senhor, porque ele implorou a Jesus por misericórdia. Ele clamou fervorosamente enquanto muitos o repreendiam. Podemos observar a perseverança daquele homem humilde, uma fé inabalável que cativou o nosso Senhor. E o Senhor mandou que o chamassem e o curou. Aleluia. Na história de Bartimeu, irmãos, aprendemos que é essencial nunca desistirmos de buscar o Senhor, mesmo em meio às dificuldades. As dificuldades podem vir de qualquer lado, irmãos, mas nós devemos perseverar, porque esse é um exemplo da transformação que Jesus pode fazer na vida daqueles que o seguem. A história de Bartimeu nos motiva a confiarmos no Senhor, vivermos com esperança, porque Ele pode fazer todas as coisas, sem Ele nada podemos fazer. Continue buscando, perseverando, não deixe que os assassinos de sonhos venham desanimar e venham abater a sua fé, mas continue. Lembre desse homem que não tinha nada, mas o que ele tinha é a sua voz, e ele gritava e clamava o Filho de Deus, e ele foi atendido. Você receba essa palavra, continue buscando o Senhor de todo o seu coração, e Ele vai se atentar para você. Quando buscamos o Senhor Jesus, Ele se inclina para ver a terra, e Ele está nos vendo. Nenhuma oração que a gente faz a Deus,
é uma oração perdida. Todas elas são recolhidas pelo Senhor. Quero fazer uma oração nesse momento, pedir a Deus que venha abençoar o seu ano, o meu ano, e que a gente venha se fortalecer e aprenda a nunca desanimar, de buscar e de clamar, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu faço essa oração, Pai, no primeiro dia do ano. Abençoa, Pai, alcança essa pessoa que está ouvindo essa oração, meu Deus. Seja ela qual for a sua deficiência, seja espiritual, seja física, meu Pai. Seja uma deficiência psicológica, uma sensibilidade, uma tristeza, uma depressão. Pai querido, visita, Pai, essa pessoa, essa alma preciosa que está acompanhando esse vídeo. Senhor Jesus, que venha ser um ano diferente, um ano de renovo, um ano de vitória, Pai, um ano de paz, prosperidade, saúde. Meu Deus, que esse ano seja um ano abençoado. É a minha oração, Senhor, nesse momento. Em nome de Jesus. Amém.